começando a nossa aula de hoje da Escola Bíblica. Estamos aí aguardando que todos os irmãos entrem, né, para que nós possamos participar. O nosso assunto hoje é um assunto muito importante. Eu particularmente amo esse assunto, porque nós vamos falar hoje da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, né? Eu trouxe aqui para mostrar para os irmãos, alguns exemplares, da Bíblia que você possa ter. Se você ainda não tem uma Bíblia, que você possa providenciar uma Bíblia. É importante você ter uma Bíblia, é importante a família ter uma Bíblia para que possa estar meditando na palavra, né? A palavra de Deus, ela é importante para as nossas vidas, né? E olha, eu tenho aqui algumas Bíblias, porque nós vamos estudar hoje, né, sobre a palavra. Nós vamos falar sobre, a questão da palavra. Nós temos assim várias traduções de Bíblias, né? Temos Bíblias como essa aqui, de Almeida, revista e atualizada. É uma Bíblia, escrita por João Ferreira de Almeida. E também eu tenho aqui, ó, uma Bíblia, a Bíblia da Família. A Bíblia da Família também é uma Bíblia, onde ela tem, onde tem assim, dentro da Bíblia, ela tem alguns pontos assim, onde tem assim dicas, para a família estar fazendo devocional em família, Então legal. Eu tenho aqui um exemplar, ó, você que não é aqui da fronteira, você que não é aqui de Perru, de Paranhos, eu tenho aqui um exemplar da Bíblia em Guarani. Essa Bíblia aqui, ela é escrita em Guarani, é uma linguagem assim, aqui cultural da região. Então, essa Bíblia aqui, a tradução dela é no Guarani, olha só. Temos aqui a Bíblia do Guarani. Temos aqui uma Bíblia, de adolescente, que é uma Bíblia chama Bíblia da Descoberta. É uma Bíblia escrita na linguagem de hoje, uma linguagem assim, bem fácil, bem simples para criança, jovem, adolescente, para poder ler a palavra e ter o entendimento da palavra, Então ela é uma Bíblia assim, ilustrada, assim, com desenhos. Então, tipo assim, isso faz com que as crianças se interessem pela leitura da palavra. Eu tenho um exemplar aqui, que é assim, único, olha só, chama a Bíblia de Jerusalém, Essa Bíblia é das edições paulinas, uma Bíblia assim, muito antiga. Vamos ver se eu vejo o ano assim, que ela foi escrita. Essa Bíblia eu ganhei do pastor Davino de Almeida. O pastor foi meu professor de seminário. E então essa Bíblia é a Bíblia, chama a Bíblia de Jerusalém. Olha só que exemplar lindo, Edições paulinas, ó. Tem uma Bíblia aqui também, ó. Essa Bíblia aqui, ela foi traduzida pelo padre Antônio Pereira de Figueiredo. Então, uma Bíblia traduzida pelo padre Antônio Figueiredo. Olha só. Então, essa Bíblia aqui também é uma Bíblia assim, ilustrada, com desenhos, ó. Muito legal, A diferença, assim, a folha dela é uma folha assim bem grossa, Hoje em dia não se faz mais Bíblia com esse papel tão grosso assim, Que hoje em dia os papéis são bem finos, Temos aqui também, ó, uma Bíblia digital, um CD onde tem a Bíblia, a Bíblia falada. Olha só, às vezes você poderia adquirir uma Bíblia dessa ou baixar aí no seu celular, no seu computador, no pendrive, e durante o dia, no seu serviço, no seu dia a dia, você pode estar em casa ouvindo, a palavra de Deus. Aí. Então aqui está a Bíblia, ela falada, Então é um CD da Bíblia falada. Então hoje nós temos assim muita facilidade para ter acesso à Bíblia Sagrada, e é importante, Então
diante de todas esses exemplares aqui, vamos escolher um para que nós possamos então hoje, né, fazer uma leitura, né, bíblica, né? Vou escolher essa aqui da Sociedade Bíblica do Brasil, Almeida, Revista e Atualizada, para que nós possamos estar hoje meditando na palavra, né? Você que tá chegando aí, você que, né, está nos acompanhando, Deus abençoe a sua vida. Tenho certeza que você vai aprender muito sobre a Bíblia nessa manhã, nessa escola bíblica dominical. Essa versão aqui é Almeida, Revista e Atualizada, né? É uma tradução que é muito usada nas igrejas, tanto a atualizada quanto a corrigida, né, para a leitura. Outra coisa que é importante também falar, é importante também você ter um dicionário bíblico. Ó. Então esse aqui é um dicionário bíblico, porque às vezes você está lendo a sua Bíblia e tem alguma palavra que você não conhece, falando, o que significa, o que quer dizer essa palavra aqui? Né? Então existe dicionário bíblico. Ó. Então aí você vem ali no dicionário e você descobre o significado daquela palavra que você não entendeu. Né? Hoje na internet também você pode pesquisar aí na internet, né, o significado das palavras, que também você tem acesso. Mas se você não tem acesso à internet, né, assim com facilidade, então tem, né, um dicionário bíblico para que você não, né, fica com dúvida sobre o significado de algumas palavras, porque às vezes tem algumas palavras diferentes, difícil assim de conhecer todas, né? Porque o nosso português ele é, né, muito amplo, né? Então às vezes as palavras têm vários significados. Então vamos hoje meditar aqui no texto. Ó. Nós vamos ler hoje um texto, o nosso texto básico hoje para nossa lição. Vamos ler aqui de Salmos, né? Capítulo 19, vamos ler o Salmo 19. Você que está chegando aí, ó, vai deixando aí embaixo aí o seu comentário, o seu pedido de oração. Se você tem um pedido de oração, você pode deixar o seu pedido aí. Se você tem, né, uma dúvida, uma pergunta, né, você pode perguntar, que durante a nossa escola nós vamos respondendo as perguntas, nós vamos tirando as suas dúvidas, tá? O importante é que nós vamos sair daqui hoje, né, nessa manhã, conhecendo um pouco mais sobre a palavra, né? Vamos ver quem que já está aqui nos acompanhando. Ó, o Daniel, né, está aqui, Cardoso, né, a Terezinha, a Clarice, a Cristiane, a Carmen, né? Então vamos deixando aí o seu like, vamos dando o seu joinha aí, vamos marcando aí a sua participação. Eu tenho certeza que nós vamos ser muito abençoados aqui nessa manhã, tá bom? Se você tem algum comentário, algum pedido, você pode colocar aí que nós vamos estar orando por você e também, né, respondendo a sua dúvida, a sua pergunta, tá bom? Vamos ler então esse texto aqui da palavra em Salmo, capítulo 19, versículo 7. Vamos aqui, Salmo capítulo 19, versículo 7. Olha só, vamos ler aqui do 7 até o 10. Olha, vamos ver o que esse salmo nos fala hoje, né, pela manhã. Amém. Vamos fazer uma oração. O próprio salmista diz assim: desvenda os meus olhos, né, para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei, né? Vamos fazer uma oração, vamos pedir que o Espírito Santo venha abrir o nosso coração, a nossa mente, que venhamos agora desligar de tudo aquilo que tem nos trazido alguma preocupação, alguma ansiedade, né? Que possamos ter esse momento aqui, né, de escola, um momento assim muito agradável na presença de Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos, Senhor, diante do Senhor e diante agora, Senhor, da tua palavra. A tua palavra, Senhor, que é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho. E nós pedimos ao Senhor agora que nos ajude. Ajude, Senhor, a entender e a compreender a tua palavra, porque a tua palavra é a tua vontade, Senhor. E a tua, ó Deus, e Jesus nos ensinou que seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Ó Deus, e que possamos, através agora da Bíblia Sagrada, porque ela é a tua vontade, ela é o GPS, ela é o guia, ela é a direção para as nossas vidas. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, sem a presença do Senhor nós não podemos fazer nada. Então eu peço ao Senhor agora que nessa manhã abra nossa mente, abra o nosso coração, desvenda os nossos olhos, para que nós possamos contemplar
todas as maravilhas que o Senhor tem preparado para nós. Esta, Deus, é minha oração, agradecido e abençoando, Senhor, cada um que está acompanhando, ó Deus, esse estudo, cada um que está, Senhor, ó Deus, nos acompanhando pela internet. Abençoa a vida de cada um, Senhor, abençoa a sua família. Ó Deus, que o Senhor possa vir com um crescimento espiritual, um crescimento, Senhor, ó Deus, em todas as áreas, na vida dessas pessoas, Pai, em nome de Jesus. Aqueles que estão conosco agora ao vivo, aqueles que vão assistir, Pai, depois, ó Deus, que a tua bênção, a tua mão seja com eles, em nome de Jesus. Amém. Vamos então ler aqui Salmo 19, tá? Vamos ler aqui o versículo 7, vamos ler até o 10, né? Que ele fala da palavra esse aqui. Olha só, o versículo 7 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então ele fala assim que a lei do Senhor, ela é perfeita. Olha, glória a Deus, né? Ela é perfeita. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria. Então a palavra, ela é perfeita e ela nos traz sabedoria também, tá? Ela nos dá sabedoria. Tiago diz assim: se tem falta de sabedoria, peça a Deus, né? Que Ele dá livremente. Então Deus dá sabedoria pela tua palavra. O versículo 8: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Versículo 9: o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doce do que o mel ao se destilar nos favos. Olha só que interessante, né? Diz assim que a palavra, né, ela é mais desejável do que o ouro, né? Muito mais do que o ouro, né? O ouro ali purificado, né? Aquele ouro assim que você tira, né, toda a contaminação. Então fica aquele ouro realmente ele purificado, puro, sem contaminação nenhuma. Ele diz assim que a palavra ela é mais desejável do que esse próprio ouro, né? Glória a Deus, né? Pela palavra do Senhor. Todos nós, né, que somos filhos de Deus, todos nós precisamos de ter um guia, né? Precisamos de ter um GPS. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela é essa bússola, ele é o nosso GPS. Se nós não formos pela palavra de Deus, nós não vamos conseguir alcançar o caminho, a direção e chegar até o local que Deus tem preparado para nós, né? Então, por isso que nós temos, né, a Bíblia, e nós amamos a Bíblia, porque ela é a luz, a direção para o nosso caminho. E essa palavra, por que ela traz luz, por que ela traz direção, ela dá sabedoria, dá entendimento? Porque ela foi inspirada por Deus. Né? Ela foi Deus que inspirou, né, homens santos, né, como nós vamos ver aqui na lição de hoje, a escrever essa palavra. Então, quando eu vejo o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, então ele dá ali, né, a confirmação de que esta palavra ela é inspirada por Deus. Se eu pegar um livro qualquer, eu vou estar lendo um livro, eu vou estar lendo, né, eu vou ler esse livro, então eu vou ter ali o entendimento daquilo que o livro tá trazendo. Mas quando eu leio a Bíblia ela é inspirada, ela se renova a cada dia, a cada vez que eu leio, né, eu posso ler o mesmo texto todos os dias, né, e a cada dia Deus vai estar falando alguma coisa, porque ela é viva, né, ela é viva. Então quando eu olho aqui na palavra, no texto de 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, ele fala que essa Bíblia ela é inspirada por Deus e ela é útil para nos ensinar. Olha só o que Paulo ensinou a Timóteo aqui falando sobre a Bíblia. Olha só, vamos achar aqui, ó, 2 Timóteo, pode acompanhar na sua Bíblia aí, ó, no capítulo 3, versículo de número 16 e 17, ó. Ele fala assim, ó: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça,
a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então ele está dizendo que toda a escritura, toda, tá? Ela é inspirada por Deus. Foi Deus que inspirou, né? Tem pessoas que dizem, mas a Bíblia foi homem, que foi escrita por homem, mas homens inspirado por Deus. Jamais, jamais, olha, o homem na sua capacidade humana, ele teria condição de escrever um livro tão perfeito quanto esse, né? Esse livro, né, é uma coleção de livros. Bíblia significa coleção de livros. Essa coleção, né, com 66 livros, não tem um livro, não tem um capítulo que há contradição sobre a palavra. Então mais de 40 homens escreveram, né, a Bíblia, e todos eles, né, escreveram assim, voltado para a mesma coisa, para o mesmo plano. Então jamais o homem teria condição, capacidade para escrever um livro tão perfeito quanto esse. Então ele diz assim que toda a escritura ela é inspirada por Deus e útil para nos repreender, para nos corrigir, para nos educar na justiça, né? A fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse livro, ele nos habilita para a obra de Deus. Ele nos habilita. Então o homem, para ele ser habilitado para a obra de Deus, ele tem que estar com a palavra no coração, né? O salmista diz assim, guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então a palavra tem que estar guardada no coração, tem que estar ali, né, dentro do coração, todo dia, toda hora, né? Como Josué disse, né, medita na palavra de dia e de noite e tenha cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, e então fará prosperar, né, o teu caminho. Então a Bíblia, ela é importante porque ela é inspirada por Deus, tá bom? Então você tá entendendo, né? Tem sentido para você o que nós estamos falando, né? Né? Se tiver algum comentário, algo, pode deixar aí o seu comentário, a sua dúvida, a sua pergunta sobre a Bíblia, né? É o nosso assunto hoje. Pode deixar aí, nós vamos responder, né? Olha, tem bastante gente acompanhando, assistindo, olha só, né? Olha quanto nome, tem pessoas de Cianorte, né? Edileia lá de Cianorte assistindo. Glória a Deus pela vida dos irmãos de Cianorte. Nós temos orado pelos irmãos de Cianorte também, né? Que são irmãos queridos aí, né? Conhecido nosso, né? E de todas as cidades, né? Que está passando por essa pandemia, por esse, né, momento tão difícil que está vivendo o nosso país, né? Então, estamos orando aí pelas cidades, pelos estados do nosso Brasil, né? Também a Débora Fernandes também de lá, glória a Deus, né? Acompanhando, né? O Milton, Silva, Carmen, né? Glória a Deus, os irmãos estão entrando e estão acompanhando, né, a nossa escola bíblica, né? Tá gostando? Se tiver, faz seu comentário aí, né? Dê a sua sugestão, dê a sua, né, o seu comentário, ele é muito importante, né? Certa vez um evangelista, ele deu de presente, né, um exemplar da Bíblia para uma pessoa que ele conheceu e que ainda não conhecia a Escritura. E ele deu então essa Bíblia de presente para ele. E aí quando um dia ele encontrou com esse rapaz, ele perguntou para ele, você está lendo, né, a Bíblia que eu te dei? Aí ele falou assim, não estou lendo mais. Aí ele falou chateado, né? Falou, puxa vida, né? Por que será? Vou tentar descobrir por que aquele rapaz não está lendo. Aí ele falou, por que você não está lendo, né, a Bíblia? Aí ele falou assim, toda vez que eu leio esse livro, ele mostra alguma coisa que eu tô errado, né? Então eu parei de ler, né? Mas esse não é o nosso caminho, né? A Bíblia, ela fala conosco, né? Ela mostra para nós, né, o caminho, né? Às vezes nós estamos andando por um caminho errado, né? Como eu disse, ele é o nosso GPS, né? Então o GPS, quando você traça uma rota ali no GPS e você começa a caminhar por aquele caminho, e se você faz, né, uma curva, você sai uma esquina que não é a esquina que ele tem traçado, o GPS fica mandando você volta, né, volta, faça o retorno, né, entra novamente, porque ele quer que você volte naquela rota. E a Bíblia é assim, né? Quando nós estamos caminhando por um caminho e que nós estamos saindo da rota de Deus, né, a rota que leva para o céu, então ele vai então sempre nos orientando, né? Então esse rapaz, ele disse que toda vez que ele lia, ele
a Bíblia mostrava algo que ele estava errado, né? E ele não estava querendo corrigir os seus erros, né? É uma grande falha nossa, né? A Bíblia, né? Ela é a nossa luz, né? Então quando nós lemos a Bíblia, nós meditamos na palavra, então nós temos que obedecer a palavra, né? Bem-aventurado aqueles que ouvem e obedecem, né? O que a palavra está nos dizendo, né? A Bíblia, quando nós lemos a Bíblia, né? Então a Bíblia não é um livro de você ler ela assim de qualquer maneira. A Bíblia é um livro para você ler ela em espírito de oração. Então quando você for ler a Bíblia, você precisa reservar o seu melhor momento para você ler a Bíblia. Você não vai ler a Bíblia quando você estiver num momento de uma correria, num momento assim atribulado, aquela coisa e tal, não. Você vai ler a Bíblia no momento que você tiver o seu melhor momento. Bom, agora é o momento. Eu vou desligar de tudo. E aí você vai fazer uma oração. Você fala, Senhor, né, abençoa na leitura da palavra, me dá entendimento. Então você vai fazer a leitura sim. Porque a Bíblia, ele é um livro inspirado por Deus. Ele é um livro espiritual, né? Você tem que ler ele em espírito de oração. Porque é através dali que Deus fala conosco, né? Quando, né, você vê lá em Hebreus no capítulo 1, né, Deus fala, né, que antes Deus falava conosco pelos profetas, né? Mas agora ele fala pelo seu filho, ele fala pela palavra. Então Deus fala conosco pela palavra. Se você quer ouvir Deus falar, fala assim, tem pessoas que falam assim, pastor, Deus não fala comigo, né? Deus não fala comigo. Fala se você pegar esse livro, né? E se você ler, né? Quando você lê esse livro em espírito de oração, Deus vai falar com você. Porque hoje Deus fala pela palavra, né? Quem não lê a palavra não ouve Deus falar, não ouve a voz de Deus. Então temos que ler a palavra. Então ela fala aqui pela palavra, né? Pela Bíblia Sagrada. Glória a Deus pela leitura da palavra. Amém? Estão entendendo aí? Né? A Elizabeth também, a Beatriz, glória a Deus, né? A Eri, glória a Deus, né? Os irmãos estão participando, né? Estou gostando de ver. Pode deixar aí o seu, né? o seu comentário, a sua, né? A Antônia também, Fernandes também está acompanhando. Se você tiver alguma dúvida, uma pergunta sobre a Bíblia, né, pode perguntar. Se eu não souber responder, mas a Bíblia responde, tá bom? Vamos lá. Vamos falar mais um pouco sobre esse livro, né, que é tão fantástico, né? Aqui, né? Comprei aqui um exemplar. Esse aqui é em espanhol, né? A gente poder ler também em outras línguas, né? Esse exemplar é em espanhol, mas a Bíblia Sagrada, ela tem duas divisões, né? Ela tem ali o Antigo Testamento e tem o Novo Testamento. Deixa eu pegar uma outra maior aqui que eu vou mostrar para você. Então quando você pega a sua Bíblia e você aqui no começo, no início da Bíblia, você vai ver aqui, tem aqui Antigo Testamento, tá vendo? Ó, Antigo Testamento. Então esse aqui, esse Antigo Testamento, ele foi escrito antes de Jesus, né? Então foi a antiga aliança. E depois, quando Jesus ele veio, né? Ele nasceu, Jesus ele, né, morreu, e então começou aí o Novo Testamento. O Novo Testamento é o novo pacto, né? Jesus então faz um novo pacto, né, conosco. Deus faz um novo pacto conosco através de Jesus. Então, quando você vê na sua Bíblia o Antigo Testamento e o Novo Testamento, tá vendo? Aqui no final da Bíblia, então tem o Novo Testamento. Então esse aqui é o novo pacto aqui, então foi depois de Jesus. Então, se você começar a ler aqui no Novo Testamento, você vai começar vendo aqui a genealogia sobre, né, os primeiros, né, pessoas da terra até o nascimento de Jesus. E aí começa então a falar sobre o nascimento de Jesus, como foi o nascimento de Jesus, né, como foi toda a história. Então quando você for começar a ler a Bíblia, você precisa saber, eu vou ler o Novo Testamento ou eu vou ler o Antigo Testamento? Eu vou ler antes de Jesus ou eu vou ler depois de Jesus, né? Então aí você pode ver todas as Bíblias, aqui no meio da Bíblia aqui, né, um pouco, né, quase chegando no final, começa o Novo Testamento, sempre tem essa página em branco que chama de período interbíblico, né? Teve um período de 400 anos que Deus não falou com a humanidade, né? Deus
estava para enviar o seu filho, então ele não falou. Então durante 400 anos não houve nenhum homem de Deus, nenhuma profecia, né? Os profetas se calaram, né? Os profetas, né, do Antigo Testamento, você vê ali que Deus falava por quem? Através dos profetas. Os profetas eram usados por Deus, né? Ezequiel, Daniel, Jeremias, Isaías, né? Obadias, então tanto Oséias, Joel, Amós, né, tantos profetas, né, que foram usados por Deus para poder entregar, né, a palavra, porque não tinha, né, a Bíblia Sagrada, né, só tinha a lei ali, o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, que é a lei, né, o Pentateuco, só tinha o Pentateuco, então não tinha, então Deus falava com a humanidade pelos profetas. E durante 400 anos, Deus se calou, não usou nenhum profeta, e o primeiro homem, o profeta que foi levantado foi João Batista, né? João Batista veio profetizar a chegada de Jesus, do Messias, né? Então, se você vê ali, quando você começa a ler o Novo Testamento, aí você fala assim, já no capítulo 3, ele fala sobre a pregação de João Batista. João Batista, então, começou a pregar. O que João Batista pregou? Ele pregou a vinda de Jesus e que a nação precisava de arrependimento, né? Para que pudesse ter a salvação eterna. Então, por isso que tem esses 2 testamentos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, tá bom? Então, Antiga Aliança e Nova Aliança. A Antiga Aliança era feita pelo sangue, né? O sangue derramado, o sangue de cabrito, o sangue de cordeiros, o sangue de passarinhos. Então era feito pelo sangue. Então o sangue era derramado dos animais, os holocaustos. Mas no Novo Testamento, hoje não há mais necessidade de derramar sangue, porque o sangue de Jesus, ele foi derramado na cruz do Calvário. E João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus, ele foi o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Jesus, ele foi, né, ali o nosso Salvador. Então o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então por isso nós não precisamos mais hoje fazer sacrifício, holocausto, né? Porque Jesus já fez o sacrifício por nós, né? O sacrifício não era para ele, né? Ele não precisava. A Bíblia diz que ele não pecou, ele não tinha pecado. O pecado quem tinha era nós, né? Então Jesus levou, né, sobre eles os nossos pecados. O Antigo Testamento, ele é composto por 39 livros. Existem 39 livros aqui no Antigo Testamento, né? Então você vê que a parte, né? Vamos voltar aqui com a Bíblia aqui, ó, né? Você vê aqui que essa parte maior, pode ver que o Antigo Testamento, ele tem 39 livros. Essa parte mais grossa aqui, ó, bem maior, né? E 39 livros. Essa parte menor aqui, é o Novo Testamento, tem 27 livros, né? Então são 2 partes, Antigo e Novo Testamento. Então a Bíblia, ela é composta desses testamentos, né? Eu já disse, os seus autores foram 40 autores que escreveu a Bíblia, 40 homens diferentes que escreveu, né? Deixou escrito, né? Paulo escreveu, né? As suas cartas, né? Os livros dos profetas, e Deus usou então, né, 40 homens, né, santos da parte de Deus para inspirar e escrever esses livros, né? E interessante que se eu hoje pegar e escrever uma coluna de uma página sobre um assunto e alguém escrever, certamente vai ter alguma divergência, um pensamento diferente, mas esses homens não. Foi tudo o que eles escreveram, né, foi aquilo que era da vontade de Deus. E tudo isso, outra coisa interessante, né, que eu quero falar também aqui é sobre o maior livro da Bíblia, né? A Bíblia, como eu disse, ela é separada em livros, capítulos e versículos. E por que é feito isso? Para facilitar a leitura, né? Não, com um livro desse tamanho, como que você vai encontrar alguma coisa? Você não vai conseguir encontrar uma leitura que você queira fazer. Então, ela é dividida assim. E a Bíblia, então, o maior livro da Bíblia que você vai encontrar em número de capítulos é o Salmo. O Salmo tem 150 capítulos, então 150 salmos. Então, se você ler um salmo por dia, você vai, durante 150 dias, você tem leitura da Bíblia, né? Então, 150 salmos. Então, o maior livro da Bíblia é o Salmo. Deixa eu ver outra coisa aqui, né? O menor
o maior salmo da Bíblia, o maior livro da Bíblia, o maior capítulo da Bíblia é o Salmo 119, né? O Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia, né? Então ele é bem grande mesmo. Então às vezes você pegar e você ler num dia, né? Tem que ser bom leitor para ler e entender, né? Porque é importante não só fazer a leitura, né? Correr os olhos ali, mas é ter o entendimento da palavra, daquilo que realmente a palavra está nos dizendo, né? E o menor capítulo é o Salmo 117, né? Então se você diz, eu queria ler um capítulo da Bíblia, né? E qual que eu vou ler, né? Se você quiser ler bem rápido, você vai ler o Salmo então 117, né? Vamos ver aqui quantos versículos tem. Olha lá, o Salmo 119, ele tem 176 versículos. E o Salmo 117, né, que é o menor livro da Bíblia, ele tem apenas 2 versículos, né? Você viu como que é interessante, né? Você começa a ler e a buscar informação e você começa a se apaixonar, né, pela palavra, né? Vamos ver aqui qual que é o grande plano, né? Porque tudo isso aí existia um plano. Vamos ver aqui que os irmãos estão escrevendo aqui, se temos algum aqui, né? A Cleusa está dizendo, pastor, peço oração pela minha família. Amém, Cleusa. Nós vamos orar pela sua família, tá? Assim que nós terminarmos esse estudo, né? Daqui a pouco vamos terminar. Então nós vamos orar pela sua família sim, tá bom, minha irmã? Continua conosco aí, tá? A Guida Cardoso também está assistindo ali, né? O Daniel Cardoso, pastor, tá muito bom. Amém, glória a Deus. Tá muito bom a lição, né? Glória a Deus. Daniel Cardoso tá gostando do ensino, tá aprendendo, né? Deixe seu comentário, é isso mesmo. Então, o seu comentário, a sua participação nos ajuda aí no entendimento da palavra, tá? E a gente vai fazendo assim uma escola, né, que todos possam participar, que todos possam, né, mesmo estando longe, né, mas nós estamos aí unidos, né, ouvindo aí o comentário, a reação de cada um. Porque tudo isso que nós estamos vendo sobre a Bíblia, existia um grande plano. Existia um plano, não foi feito isso aí por nada, né? Sim, teve um plano. O plano, qual que é o plano? O plano é a redenção da humanidade. O homem precisaria ser resgatado pelo Senhor. O homem, lá no Jardim do Éden, ele pecou, né? Ele cometeu pecados. E aí o que aconteceu? Então Deus começou a fazer um plano de redenção. Lá em Gênesis 3,15 você vai ver que ali já começa, né, o plano de redenção. Ele diz assim que o homem vai pisar a cabeça da serpente, e então ali começa um plano de redenção. Então Deus usou todos esses profetas, esses homens de Deus, né? Usou Paulo, né, no Novo Testamento para, né, expandir o Evangelho, para, né, que possamos ter hoje a Bíblia Sagrada, para que nós possamos conhecer esse plano de redenção. Senão nós não teríamos conhecimento. Como nós íamos chegar a um lugar, né? Paulo escreveu a Romanos assim, como crerão se não há quem pregue, né? E como pregarão se não forem enviados? Então como nós vamos crer se nós não ouvirmos a palavra? Como nós vamos crer se não tivéssemos a palavra de Deus hoje, viva, inspirada por Deus para nós, né? Então, o objetivo de todo esse livro, né, é a redenção, é a salvação da humanidade, né? João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então esse é o plano de Deus, né? Essa é o centro da vontade de Deus, é a salvação de toda a humanidade, né? O apóstolo Pedro diz assim que não retarda o Senhor a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas ele é longânimo, não querendo que ninguém se perca, mas que todo venha ao arrependimento, né? Então Deus quer que todos se salvam, né? Então o plano de Deus é a redenção de toda a humanidade. Por isso que nós temos hoje a Bíblia Sagrada, né? Ela é o nosso GPS, tá bom? Tem sentido para você? Se tiver, você pode deixar aí o seu comentário, o seu gostei, tá? Vamos ver o que mais nós podemos falar aqui da palavra, né? Olha só que interessante, né? Tem pessoas que falam assim, pastor, a minha fé é pequena, pastor, eu não tenho fé, pastor, eu ora para mim ter fé, né? Não vai adiantar o pastor orar para você ter fé, né? Olha só o que
o que Paulo escreve aqui em Romanos 10, 17. Olha só, pega lá a sua Bíblia. Vamos lá no Romanos é Novo Testamento. Então, quando você sabe é Novo Testamento, você sabe que é lá no final, tá? Ó, Marcos, Lucas, são os evangelhos, né? Atos, Romanos. Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 17. Olha só o que diz aqui, ó. Romanos 10, versículo 17. Diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, a fé, ela vem pela pregação. A fé vem pela palavra. Então, se você quer ter fé, você precisa meditar na palavra, você precisa ouvir a palavra, você precisa ler a palavra. Então não tem como você ter fé, como você crer, se você não ouvir a palavra. Então tem que ser pela palavra, é pela palavra que você vai adquirir fé, né? Se uma pessoa ela quer ser salva, né? Para uma pessoa ela ser salva, então ela precisa o quê? Receber Jesus. A Bíblia diz assim que todos quantos receberam serão feitos filhos de Deus. Então o primeiro passo é a pessoa, né, aceitar Jesus, reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas para isso ela precisa ter ouvido. E ouvido o quê? A palavra. Né? Não é uma historinha. A pessoa, vou contar uma historinha para você aqui e aí você vai aceitar Jesus. Não, ela tem que ouvir a palavra, né? Ouvir o Evangelho da salvação. Né, o evangelho do poder de Deus. Então a pessoa ela ouve a palavra e aí a pessoa começa então a buscar, a meditar na palavra, a ler a palavra, a participar dos cultos, aí nas reuniões de oração, nos cultos de ensino, e aí a pessoa começa a aprender, a pessoa começa a ouvir a palavra como você está ouvindo hoje. Então isso vai acrescentando a sua fé, porque você vai tendo conhecimento, né? O profeta Joel diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento, né? Então, quando o povo não tem conhecimento, ele perece, ele não sabe, né, o que Deus tem preparado para ele. Mas aquele que conhece a palavra sabe, ele tem a certeza, né, de que Deus tem sempre o melhor. Mesmo que as coisas não andam bem, mas ele crê assim: tudo posso naquele que me fortalece. Né? Quando eu estou fraco, aí eu estou forte, né? Então a pessoa tem a palavra, tem a convicção ali que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes você está passando por um momento difícil na sua vida, né? Mas às vezes é Deus, né, ali trabalhando, fazendo com que você entenda a vontade de Deus na sua vida, para a sua casa, né? Então quando a palavra diz assim que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, eu tenho que crer que todas as coisas cooperam. Então eu preciso ter conhecimento, né, de que todas as coisas que acontecem cooperam para o meu bem, né? Então às vezes você está passando até uma luta, né, na sua casa, na sua família, na sua vida, mas isso aí, às vezes tudo isso aí já é um trabalhar de Deus, né? É um trabalhar de Deus para que você possa entender a vontade e o plano de Deus na sua vida. Tá bom? Então às vezes é isso aí. Então todas as coisas cooperam. E aí nós só vamos ter essa certeza, né, quando nós temos então o conhecimento, né? E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Muitas pessoas estão aí dependentes, né, de pastores, de profetas, né, buscando, né, uma profecia, né, sempre atrás, né, de algo, mas não. Se você tem um conhecimento, né, o que você precisa é ser alimentado, é você se fortalecer no Senhor, e você vai entender que você, né, é filho de Deus, você é filha de Deus, e você tem autoridade, né, para repreender o mal, para expulsar, né, o maligno. E a palavra diz assim em Tiago que quando nós nos sujeitamos a Deus, resistimos o diabo e ele fugirá de vós, né? Então o diabo ele foge, ele vai embora, porque onde está a presença de Deus, o maligno ele não habita, ele não toca, né? O maligno fica longe da palavra, né? Jesus repreendeu o maligno com a palavra, diz assim: está escrito. Oh, glória a Deus, né? Jesus tinha a palavra no coração, então ele repreendeu, né? O diabo diz assim: não, mas se você pular desse monte aqui, a palavra diz que os anjos vêm para te guardar. O diabo conhece a palavra, né? Então o diabo conhece mais a palavra, né, do que os cristãos. Então o diabo, ele sabe, ele conhece a palavra, né? Ele era um anjo,
né? Um anjo de luz, né? Lúcifer, um anjo, um querubim, né, da parte de Deus. E ele se rebelou contra Deus, então ele conhece a palavra, ele sabe o que está escrito. Então, então nós precisamos ter o conhecimento para que pela palavra nós repreendemos e mandamos o maligno embora. Amém? Glória a Deus. Tá gostando? Né? Que bom. Que bom que você está aqui conosco. Também, olha só, vamos ver quem mais está aqui. Né? Ana Flávia, o Alisson, o Vendramini, lá de Terra Boa. Oh, Deus abençoe esses irmãos tão queridos, né? E começamos um trabalho em Terra Boa lá, né? Há tantos anos, né? E hoje está lá, né? A igreja, né? Os irmãos dando fruto. Glória a Deus, né? O Alisson, né? Sua esposa, seus filhos. Deus abençoe a sua vida, meus irmãos de Terra Boa. Né? O Vilmar Leão também está aqui, né? Assistindo, né? Glória a Deus. Deixa aí o seu comentário, viu? Sua pergunta, seu pedido de oração, que daqui a pouco nós vamos orar, né? A hora tá passando rápido, meu Deus, já é 9h40 e horário aqui do Mato Grosso do Sul, né? Vocês que é do Paraná, então é uma hora a mais, né? Vocês estão na nossa frente, né? Mas nós vamos alcançar vocês. Brincadeira. Deixa aí o seu pedido de oração, se você tem um pedido de oração, né, um comentário sobre a nossa lição. Estamos falando hoje sobre a palavra, a Bíblia Sagrada, né? Estamos aí aprendendo sobre esse livro que é tão importante, né? E tão, né, especial para nós. É tão vendido, né, mas tão pouco lido, né? Então temos que ler mais a palavra, né? Temos que buscar mais o conhecimento de Deus, tá? Então vamos ler. Então, né, o meu objetivo nessa manhã, nessa escola bíblica, é trazer, né, para você o interesse, né, pela escritura, pela leitura da palavra, tá bom? Então, no começo da Bíblia, quando você começa a ler a Bíblia, né, às vezes você vai começar hoje, às vezes você não tem assim um hábito de leitura diária da Bíblia. É importante você ler a Bíblia todos os dias. No começo, você vai poder ter assim algumas dificuldades, né, porque às vezes você não tem assim o entendimento, mas à medida que você vai lendo, não desiste não, né? Começa lendo textos mais curtos, pega uma Bíblia assim como essa aqui, uma Bíblia, né, uma Bíblia de estudo, assim, e aí porque aí ela é separada assim por, né, por tema, ó. Não sei se você dá para você conseguir ver aí, ó, mas é separada assim, então tem os temas, tá vendo? Então ela é bem dividida assim. Então se você lê um tema desse por dia, já vai acrescentar na sua vida, tá vendo? Olha só. Então tá toda dividida assim. Então é importante você ter uma Bíblia e comece. Se você nunca leu a Bíblia, se você não está começando, vai começar hoje a ler a Bíblia, começa ali pelo Novo Testamento, começa ali pelos Evangelhos, né? Começa ali, né? Tem lá os evangelhos, tem Mateus, Marcos, Lucas, João, né? O Evangelho de João, um evangelho assim, né? Muito especial, né? Uma teologia muito profunda, né? Mateus, Marcos e Lucas tem ali as parábolas. Começa a ler as parábolas, começa a ler ali, né? Os textos, né? Os milagres de Jesus. Isso vai acrescentar a sua fé, né? Mas procura então ter uma leitura diária, né? Da Bíblia Sagrada. Isso você vai acrescentar na sua vida. Então, quanto mais você vai lendo, mais você vai se familiarizando, né, com a palavra, né? Isso vai ser importante para você, para a sua vida. Se você não tem uma Bíblia na sua casa, é importante você ter uma Bíblia. É importante. Então, tenha um exemplar da Bíblia, né? Adquire uma Bíblia, procure uma livraria, né, aí perto da sua casa, na sua cidade, né? Temos aí livraria evangélica. Vai lá, né? A gente investe em tantas coisas, né? E muitas vezes nós não investimos na nossa vida, na nossa fé, né? Naquilo que nós cremos, né? Então, adquire uma Bíblia, adquire aí para você um exemplar da Bíblia, né? Se você tem uma, comece a ler. Comece a ler. Se você pastor, mas eu não tenho condição de comprar, né? Você pode me procurar, manda para mim uma mensagem, né? Me procure e nós vamos providenciar uma Bíblia para você, porque você não pode ficar sem a meditação da Bíblia Sagrada, tá bom? Vamos ler, vamos meditar. Faça um propósito, né? Se na sua vida de ler a Bíblia pelo menos 15 minutos por dia, né? Tira aí das suas 24 horas, tira 15 minutos, arruma aí 24. Pastor, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Arruma um tempo, né? Tira um tempo ou do seu descanso, ou do seu intervalo, ou do seu trabalho, do seu lazer, não sei. Tira 15 minutos. 15 minutos e você vai ver que esses 15 minutos ele vai trazer, né? Algo assim, vai acrescentar muito na sua vida, né?
Que aí você vai lendo e você vai descobrindo as promessas de Deus para a sua vida e você vai ver como que isso vai te ajudar, tá bom? Procure decorar versículos. Às vezes quando você lê, né, a gente temos assim na nossa escola bíblica, né, os nossos alunos, a gente incentiva eles toda semana, né, a memorizar o versículo, né, que nós estamos estudando. Inclusive hoje, né, o versículo é o de 2 Timóteo 3, 16, 17, né? Toda a escritura ela é divinamente inspirada, útil para ensinar, para redarguir, para corrigir, para orientação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, né? 2 Timóteo 3, 16, 17. Então a gente incentiva, né, os alunos a memorizar o versículo, porque um versículo que você memoriza, ele está guardado no seu coração, né? E a cada, né, se você memorizar um versículo por semana, né, no final do ano você tem assim, né, uma porção da Bíblia guardada no coração, né? Porque às vezes você tá num lugar e você não tem ali uma Bíblia, né, na sua mão, né? E aí você não tem um versículo guardado no coração, né? Você não tem assim uma palavra, né, de Deus guardada no coração. Então memorize e você vai, né, ver como que isso vai ajudar você no seu dia a dia, né? Quando você está lá no momento de dificuldade, você vai dizer, não, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Né? Então você vai ter essa segurança, porque a palavra está no seu coração, a fé, né? Você está ali fortalecido, né, pela fé, tá bom? Faz sentido isso para você? Então deixa aí o seu comentário. Nós já estamos finalizando. Vamos ver se tem mais aqui algum pedido de oração, algo. Temos aqui o Daniel Cardoso, que quer pedir oração para ele e para a família. A Angélica Quinones também está assistindo, né? A Rosilene Aparecida está assistindo ali com a sua família, né? Mandou mensagem para mim, ó, pastor, eu e minha família, meus filhos, nós vamos estar aqui acompanhando o estudo, né? Glória a Deus aí pela vida dos irmãos. Mas vamos ver então, para nós finalizarmos e orarmos, né? Pode ir mandando os seus pedidos de oração. Se você tem algum pedido, um motivo de oração, pode mandar que eu vou estar intercedendo e orando, né, pelos seus pedidos, tá? Então, para nós finalizarmos aqui, temos aqui, né, uma pergunta, né? Quem falou da parte de Deus inspirada pelo Espírito Santo, né? Então, Deus usou homens de Deus, né, para falar, né, pelo Espírito Santo. Então Deus usou homens inspirados por Deus para escrever a Bíblia Sagrada, tá? Então foi por eles que foi homens que Deus usou para escrever. Então a Bíblia foi escrita por homens? Foi, mas homens inspirados por Deus. Então se alguém um dia dizer assim, eu não creio na Bíblia porque a Bíblia foi escrita por homem, por comedor de arroz e feijão, assim como eu. Mas se diz assim, não, foi escrito por homens, mas homens inspirados da parte de Deus, porque o apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 21, ele diz isso, e isso garante que a Bíblia ela é inspirada por Deus, tá? Aprendemos hoje também, né, que a Bíblia é dividida em duas partes, né, duas grandes partes, que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento, tá? Então, a Bíblia, Bíblia que significa coleção de livros, né? Então, é uma coleção de livros que foram juntados, tá? E criou-se então o exemplar da Bíblia Sagrada. Então são vários livros que foram juntados, né, e ali colocados na sua ordem para que você pudesse hoje, né, conhecer esse grande plano de redenção de Deus. Como eu disse, o grande tema, né, da Bíblia é a redenção da humanidade, né, para que todos, aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Nós vamos passar então para o momento da oração. Vamos ver aqui, né, os pedidos de oração. Vamos ver os irmãos que estão aqui pedindo oração. Vamos deixando aí o seu comentário, vamos deixando aí a sua pergunta. Se você não mandou a sua pergunta e você ainda tem alguma dúvida, você pode mandar, né? Mandar pelo WhatsApp para mim. Você pode mandar, né, aqui no chat, que depois eu vou estar vendo todas as perguntas e vou estar respondendo também, se não deu para nós responder agora ao vivo, tá bom? Vamos ver aqui quem mais está conosco, né? Temos aí muitas pessoas nos assistindo, né? Glória a Deus. A Iris, eu falei, a Beatriz, a Elizabeth, o Antônio, a Guida, a Cleusa, o Daniel Cardoso.
pede oração. Isso. Ana Flávia. Cleusa Alves está dizendo: pastor, eu já congreguei na Igreja Batista do Calvário por anos e hoje moro em Palotina, Paraná. Sou sobrinha dos Pereiras e Almeidas. Necessito muito das orações. Ô Cleusa, vamos orar pela sua vida, né? Os Pereiras, Almeidas, né? São irmãos queridos, né? Servos de Deus aqui conosco, né? Glória a Deus, estou há 3 anos aqui, conhecendo, né? Um pouco essa gente e amando, né? Esse povo aqui de Paranhos. Tem que alegria, né? Ter você aí participando, né? Esse privilégio ter você aí, filha dessa igreja, né? E hoje, e acompanhando a nossa escola, né? Deus abençoe a sua vida, minha irmã. E vamos orar que Deus abençoe muito mesmo você, a sua casa, né? Vamos estar orando por você, né? E pela sua família, tá bom? E vindo para Paranhos, vem nos visitar, viu? Será uma alegria receber você aqui na casa que é a sua também, tá bom? Essa casa, as portas vão estar sempre abertas para você. A Igreja Batista do Calvário aqui em Paranhos é uma igreja, né, de 35 anos que está aqui evangelizando, restaurando famílias, salvando as vidas, né? Glória a Deus. Aí a Cleusa, né, hoje mora em Palotina, mas, né, é fruto dessa igreja, levou a sementinha, né, lá, e eu creio que aonde a Cleusa tem pisado a planta dos pés, né, é terra ganha para o Senhor, viu, minha irmã? Não perca a fé nem a esperança, não, né? Medite na palavra e você profetiza sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre essa cidade, e a bênção de Deus certamente virá. Amém? Temos aqui mais alguns pedidos, né? Vamos orar por você que está online aí, tá? Você que vai assistir depois. Vamos pedir a Deus então. Temos aqui, né, a Cleusa pedindo, o Daniel pedindo oração. Antes ele tinha mais um pedido também. Vou ver se eu lembro quem que foi. Ah, foi a Cleusa Alves, né? Não, ela escreveu de novo aqui. Amém. Vamos então estar fazendo uma oração. Aí onde você está, né? Pela fé, liga a sua fé com a minha fé, né? Liga a sua oração com a minha oração. E a Bíblia diz assim: o que nós ligarmos na terra será ligado no céu, e o que nós desligarmos na terra também será desligado no céu. Vamos então estar orando, intercedendo, né, por você, pela sua casa. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu apresento, Pai, diante do Senhor, Pai querido, as nossas vidas, a vida, Senhor, desses irmãos que, ó Deus, estão, Senhor, aqui nos acompanhando, Deus, por essa live, por esse canal, ó Senhor, esse estudo, Senhor, que nós, ó Deus, pudemos acompanhar, ó Deus, nessa manhã e meditar na sua palavra, Senhor. Ó Deus, e agora, Pai, em oração, eu apresento, Deus, a vida de cada um, Senhor, que, ó Deus, nessa manhã tirou esse tempo para estar, Senhor, aqui juntamente comigo, Senhor, unindo, Senhor, ó Deus, a nossa fé, a nossa oração. E eu peço, Deus, por essa família, ó Deus, pela família da Cleusa, Senhor, que pede, Senhor, oração, ó Deus, pela família dela, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, todos os Pereiros, os Almeidas, Senhor, toda essa família, Senhor, em nome de Jesus, por onde eles estiver, Senhor, espalhado, ó Deus, por qualquer lugar, Senhor, que eles estiver, Pai, que a tua bênção, a tua mão seja, Pai, com eles, fortalecendo, ajudando, guardando, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Oramos, Senhor, pelo Daniel também, que pede por ele, pede pela sua família, Senhor, a sua filhinha, Senhor, que está de aniversário por esses dias. Abençoa, Senhor, essa família, abençoa, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, que a tua mão de poder, de glória, seja, Pai querido, com esta família, abençoando, guardando todos os dias, em nome de Jesus, Pai. A Angélica também, Senhor, pede oração pela sua família, Senhor, coloca, Senhor, esta família nas tuas mãos, coloca, Senhor, a sua mãe, seu pai, seus irmãos, irmãs, Senhor, coloca o seu filho, colocamos tudo nas suas mãos, Pai, em nome de Jesus, para que a tua bênção, a tua paz, seja com cada um deles, Pai, em nome de Jesus, Pai. Os demais, Senhor, que estão nos acompanhando, Senhor, desde o começo dessa aula, Senhor, abençoa cada nome, Senhor, que apareceu aqui, ó Deus, aqueles, Senhor, que estão nos acompanhando, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu peço que a tua bênção, a tua paz seja com cada um agora, nas suas famílias, e que ainda hoje à noite possamos, Senhor, ouvir a tua palavra em o nome de Jesus. Amém.
Amém, queridos? Deus abençoe, viu? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Que Deus continue te protegendo, te guardando, te sustentando, livrando de todo o mal. Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, porque Deus dá ordem aos teus anjos para te guardar em todos os seus caminhos. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. E que a bênção de Deus seja com você e toda a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.